realmente há uma diferença, grande diferença, daquela chamada igreja primitiva, aqueles primeiros discípulos de Yeshua, para o que hoje existe, né? Ou seja, o que é chamado hoje de igreja não é nem de perto nem de longe o que aconteceu lá no século I dos discípulos de Yeshua. Agora, se tem que parar para pensar, todos aqueles que têm um desejo sincero de servir a Deus, de conhecer os fundamentos da sua fé, do que ele está vivendo, do que ele está realmente professando, né? Se ele crê no Messias de Israel, Yeshua, Ben Ha-Elohim, o Filho de Deus, o que ele ensinou e os seus discípulos ensinaram, a pessoa tem que ser sincera em dizer assim, calma aí, o que eu estou vivendo, o que eu realmente devo viver. Agora, se, como eu estou falando aqui, não é nem de perto nem de longe o que se viveu no princípio, então onde foi que mudou? Aonde foi que a coisa ficou diferente? Aonde foi que se tomou um rumo diferente? Então fique conosco até o final desse vídeo, nós estamos trazendo um assunto muito importante para a edificação da sua fé e para que também vai ser muito relevante para a sua chuva, para o seu retorno à fé bíblica, à fé das Escrituras. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, e hoje aqui em especial falando sobre o Concílio de Nicéia, né? Aonde tudo mudou, aonde tudo foi transformado. Agora, vamos ver aqui hoje, nesse shiur, nesse vídeo, coisas muito importantes. É muito importante que você... Já quero aproveitar para dizer para você que você compartilhe esse vídeo, porque aqui vamos trazer informações muito valiosas para você, informações históricas, não é informações de achismos, tá? Não é a minha opinião, não é o que eu acho, é histórica. E nós vamos direcionar aqui dentro das Escrituras o que realmente estabelece as Escrituras. Então, eu já peço você que você compartilhe esse vídeo, né, deixe o seu like aqui, que é muito importante para a produção dos nossos vídeos. Se você aqui não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né, acione o sininho para que você possa receber as notificações. Todas essas informações que você já conhece, mas que são muito importantes nós estarmos aqui relembrando para você, porque é muito importante para o nosso canal. Temos também aqui o nosso sistema de membros, que você pode se afiliar conosco e vai estar abençoando muito aqui esse ministério nosso, ou seja, essa obra que estamos realizando, que o objetivo é estar ensinando a Torá, a lei de Deus para as pessoas, com o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel, o único Messias de Israel. Então, aqui, aproveita esse momento que nós estamos aqui conversando, já clica aqui no like, se inscreve aqui se você não é inscrito e já vai compartilhando esse vídeo, que eu tenho certeza que vai trazer muita informação valiosa para você, ok? Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso shiur de hoje. E como nós anunciamos, o Concílio de Nicéia, né? Onde tudo mudou. Não sei se você já ouviu sobre esse tema. Você já ouviu falar sobre o Concílio de Nicéia? Muitos daqueles que são estudiosos das Escrituras também já ouviram falar do Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém ou Conselho de Jerusalém, que está lá em Atos 15. E é uma certa covardia, eu vou dizer para vocês, porque aquele conselho de Jerusalém, lá do capítulo 15 de Atos, ele não tem nada a ver com os outros concílios que houveram. O concílio de Jerusalém foi formado pelos apóstolos, pelos servos, os talmidim de Yeshua, que eram judeus, para tratar de assuntos que envolviam a relação do judeu com a lei de Deus e a mensagem do Messias, e dos gentios com a lei de Deus e a mensagem do Messias.
Não tem nada a ver com os outros concílios que houveram. Só que quando a gente vai falar agora do concílio de Nicéia, nós estamos falando do século III. Ou seja, é o ano 325 depois de Yeshua. É um tempo bem longo para se caminhar desde Yeshua, desde a obra dele no ano 30, na década de 30 do século I, para o ano 300, que já é o século III. Então, assim, quanta coisa passou, quanta coisa aconteceu. Só que não é interessante para as pessoas falarem isso, porque quando se fala dos concílios da igreja, do cristianismo, está claro e evidente, patente aos olhos de todos, que houve mudanças, houve literalmente arranjos para a fé. A fé em quem? No Messias. A fé no Filho de Deus. A fé nas Escrituras Sagradas. Homens se dispuseram a arrumar as Escrituras, a organizar as Escrituras, sem a presença judaica. Sem a presença, vamos melhorar, judaico-messiânica, que vamos trazer esse nome só para entender, judeus crentes em Yeshua. Não, foi Constantino, nós vamos ver com detalhes aqui, o rei de Roma, o imperador de Roma, com os bispos, que já no século III já tinham toda uma influência já gentílica, ou seja, não tendo ali as raízes dentro das escrituras sagradas, aonde foi que começou? Porque aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, que até hoje a gente recebe nos nossos comentários, nos nossos vídeos, pessoas que estão extremamente arraigadas ali, né, enraizadas num conceito em dizer que não, o judeu ele tem que viver ali o judaísmo, mas o cristão, o gentil, ele não tem que viver o judaísmo, o cristão ele tem que viver a fé no Messias. E aí a pergunta que sempre fica é, que fé? Vai viver o quê? A fé que o Papa estabeleceu? É a fé que Constantino estabeleceu? Que os pastores fundadores das igrejas estabeleceram? É essa fé. Você pergunta para esses que comentam aqui no canal, não, o que o gentio não precisa guardar a Torá. Quem foi que disse para você que não? Aí volta lá para os escritos do Novo Testamento, das cartas. Ninguém está falando isso, ninguém fala isso. A palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, afiada, falando da palavra, que é a Torá, a lei, os profetas e os escritos. Nem Novo Testamento tinha escrito na época ainda. E as pessoas continuam insistindo que não. Não, só precisa viver o Novo Testamento, que nem estava escrito na época ainda. Não, mas é isso aqui que tem que viver. E é tipo assim, e as pessoas continuam insistindo na mesma, né? Porque elas não querem mudar de vida, elas querem continuar com o dogma que elas receberam, né? Elas querem continuar com a tradição dos homens que elas receberam. Então, quando a gente começa a falar sobre esse tema, incomoda. E vai incomodar, tenho certeza aí que os comentários que virão de algumas pessoas ainda vão ser esses mesmos, né? Que eu sou tendencioso, que eu não estou sendo sincero, né? Que eu estou sendo leviano, como o outro escreveu para mim. Por quê? Porque ele não quer abandonar o que ele recebeu, ele não quer deixar aquilo que ele recebeu, que é cômodo para ele, né? Não cumprir mandamentos é cômodo para as pessoas. As pessoas que estão acostumadas com não cumprir nada, né? Ela não cumpre nada, ela vive a fé dela, da cabeça dela, como ela recebeu de Roma, como ela recebeu dos papas, né? Como Martinho Lutero, da mesma forma. Então, assim, é mais cômodo para as pessoas não voltar a Jerusalém, porque voltar para Jerusalém é se comprometer. É se comprometer com a palavra de Deus. As pessoas não querem, não estão comprometidas com a palavra de Deus. Mas você que está aqui comigo, eu tenho certeza que esse shiur, para a maioria que nos acompanha, como você, vai ser de grande valia, vai ser de grande informação, pois estamos trazendo informações históricas, informações estas que estão nas bibliotecas do mundo, na internet, você pode acessar isso em qualquer lugar. O que nós estamos fazendo para vocês é fazer anotações e mostrar para vocês que há uma voz clamando nesses últimos dias, que é a voz do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, que chama para voltar, para fazer teshuvá, para regressar e conhecer as coisas como elas são. E isso ninguém pode impedir. Podem falar, gritar, esbravejar, mas isso
não vai surgir o seu efeito, porque a obra, quem está realizando é Deus. Tá? Então, vamos lá, vamos entrar no nosso tema, que é o Concílio de Nicéia. Né? E para falar do Concílio de Nicéia, eu quero que você veja muito bem nessa nota, que é o primeiro concílio, né, que é chamado o primeiro Concílio de Nicéia, que foi um concílio, né, de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, da Bitínia, que é hoje na atual Turquia, pelo imperador. Isso foi convocado pelo imperador romano Constantino I, em 325. Então veja novamente, eu quero a sua atenção. Nós estamos falando do ano 325 da Era Comum, ou depois de Cristo, como preferir. Não tem nada a ver com os dias de Yeshua, não tem nada a ver com os anos ali de Atos dos Apóstolos. Ou seja, nós estamos há 100, 200, 300 anos, são 3 séculos depois. Né? E quem são as pessoas que estão ali na frente desse movimento ou da mensagem, levando a mensagem de Yeshua, levando a mensagem da Torá, da Brit Hadashah? Já não são só mais judeus, mas muitos dos gentios que se converteram a Deus, que abandonaram a idolatria dos ídolos para se converter à fé de Israel, à fé no Messias judeu. É muito importante entender que o mundo daquele tempo não é igual ao de hoje. Hoje você vai falar de Yeshua, de Jesus para as pessoas, todo mundo sabe quem é. Vai falar de Torá, povo de Israel, a maioria sabe quem é. Naquele tempo, não. As pessoas viviam um paganismo realmente das nações. São deuses romanos, deuses babilônicos, deuses egípcios, deuses assírios, deuses nórdicos. Era um paganismo total. O único povo crente, temente a Deus, era o povo de Israel, o povo judeu. Levar a mensagem do Messias é necessário contexto. Messias de quê? Filho de que Deus? Eu falo assim, não, que o Filho de Deus veio aqui. Quem é esse Deus? Que filho de que Deus é esse? Então, existia todo um contexto a ser pregado, todo um contexto a ser ensinado. E esse contexto é a Torá, o Pentateuco, é os profetas, é os escritos, ou seja, o chamado Antigo Testamento. Aquilo ali era a Bíblia, aquilo ali era a mensagem do povo judeu, a revelação divina para a humanidade. Agora o Messias chegou. Agora você tem contexto para dizer que Messias é esse. Agora você tem contexto para dizer que ele é filho de que Deus, né? Então, essa mensagem chegando às nações da Europa, às nações da Ásia, da África, as pessoas foram entendendo sobre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que enviou um varão, que é o seu filho, mas enviou esse varão chamado Messias ungido para trazer a mensagem de arrependimento. Então, existe todo um contexto que naquele tempo precisava ser pregado. Não é você chegar assim, Jesus te ama, Yeshua te ama. Quem é essa pessoa? E de que Deus estamos falando? Esse era o mundo da época. Não é igual hoje. As pessoas elas querem trazer o cenário de hoje e levar para lá. Como se naquele tempo estava acontecendo, como se acontece agora. Não, é diferente. Por isso, as bases não podem ser movidas, porque as bases teológicas foram as bases teológicas da lei, dos profetas e dos escritos. Esse é o fundamento dos apóstolos. Né? Não é uma coisa nova no sentido de uma outra doutrina, de uma nova teologia. Não é isso. É o cumprimento de tudo que foi dado. Bom, chegamos aqui no Concílio de Nicéia. Eu quero que você continue acompanhando comigo, porque esse concílio, agora no ano 325, foi invocado, proclamado pelo imperador de Roma, que passou aí a crer, né, no cristianismo. Vamos botar esse nome para você entender. O movimento de Yeshua, a fé no Messias de Israel, como cristianismo, na língua grega. Então, agora ele vai organizar, porque estava havendo problemas no Império, principalmente dentro do campo teológico, em relação... A gente volta, qual foi o tema principal? Em relação à divindade do Messias, entre o que Ário ensinava e o que Atanásio defendia, Atanásio de Alexandria. Então, esse é o tema principal. Outras coisas foram decididas, mas esse é o tema principal. E é esse tema principal que vai trazer depois todo o paganismo que entra na fé neotestamentária. Né? Vamos aqui acompanhando aqui a história. Constantino I organizou um concílio nos moldes do Senado romano e presidiu, né?
esse concílio, mas não votou oficialmente as questões de fé. Isso ficou para os bispos e para o Papa que ali estava, que já existia essa nomenclatura aí em relação à liderança da fé. Este concílio, ele foi ecumênico. E aqui eu quero sua atenção para isso. Veja, ele nem teve o nome de concílio cristão, ele foi um concílio ecumênico no aspecto de quê? Quantas vertentes de fé no Messias de Israel existe? Existem essa. Tragam todos para cá, vamos discutir a fé, os pontos principais da doutrina da mensagem do Messias. Olha que coisa. De Roma, né? Agora, aonde todos estão assentados para discutir o que é, de fato, a mensagem do Messias, quando a gente vê que tudo começou aonde? Em Jerusalém. Começou entre o povo judeu. Yeshua escolheu seus discípulos judeus para trazer a mensagem para o mundo. Por quê? Porque eles tinham a palavra da verdade, que é a revelação divina para a humanidade. A lei, os profetas e os escritos. Melhor do que o seu próprio povo para transmitir a mensagem, que era o objetivo de Deus sempre, fazer com que Israel fosse uma nação de sacerdotes, que enviasse a mensagem, a revelação divina para o mundo. Só que agora a gente tem no cenário onde Roma, o imperador de Roma, pagão, ele estabelece um concílio é ecumênico, ou seja, ele envolve todas as outras religiões e seitas cristãs da época, e quem é que está decidindo tudo? Quem está decidindo tudo são principalmente os bispos do Ocidente, junto com Constantino. Mas vamos continuar, porque o que eu estou trazendo para vocês é a história, ok? Bom, em 20 de maio, a partir de 20 de maio até 19 de junho de 325 foi efetuado esse concílio, tá? E eu quero trazer para vocês agora o que foi decidido, né? Ou seja, antes da gente entrar na lista aqui agora, eu quero... O tema principal, tá? A discussão principal era essa que eu falei anteriormente. Havia já uma discussão teológica entre dois teólogos muito importantes. Um já era considerado um bispo, o outro não era considerado um bispo, né? Quando eu falo bispo, seria o mesmo equivalente a presbítero, ou seja, um líder de comunidade daquele tempo, religiosa. Então, Ário defendia a ideia de que Yeshua, ele era filho de Deus, ele tinha a essência divina nele, porém ele não era Deus. E ele também não era o Pai, o Deus Criador. Ele era o Filho de Deus. E, como filho de Deus, ele não podia ser eterno igual o Pai, porque ele saiu de Deus, ele teve um princípio, né? Então, ele não podia ser considerado Deus ou o próprio Criador. Mas Atanásio de Alexandria defendia o quê? Não. Ele saiu de Deus, logo ele tem a essência de Deus, e se ele tem a essência de Deus, ele é Deus. Ele é tanto Deus como o Pai é Deus. Ele é consubstancial do Pai. Então, assim como o Pai é Deus, ele também é Deus, logo eles são a mesma coisa, eles são a mesma pessoa. Então, essas duas doutrinas estavam perturbando a cabeça das pessoas. Agora, o que eu vou dizer para vocês aqui é registro histórico. Do século II para trás, escute o que eu estou falando, do século II para trás, não havia esse tipo de entendimento. E o que é do século II para trás? A gente está falando do período o período de Yeshua, do ano 30. Nós estamos falando do período dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, que é todo o século I. Não existia esse tipo de pensamento. Esse pensamento ele começa a surgir com Orígenes de Tertuliano. Então, queridos, veja que coisa essencial para entendermos. Nós não podemos aceitar esse tipo de argumentação de que não, os padrões do cristianismo, eles vêm desde a época de Yeshua. Yeshua ensinou isso, Jesus ensinou isso, os discípulos ensinaram isso. A gente olha para o Novo Testamento, está lá, as doutrinas da fé cristã. Não está lá. Aquilo foi interpretado da maneira como a igreja entendeu e estabeleceu como verdade. Porque quando a gente traz para o conceito real, quando a gente traz para o entendimento judaico, onde é a origem, é ali que nós vamos entender os conceitos. Mas aí eu volto a falar, né, como algumas pessoas que comentam,
né, no sentido de discordar, claro que ela tem todo o direito, mas é só para esclarecer também, para poder responder ao tipo de posicionamento da pessoa. Que eu estou defendendo mais o judaísmo e Israel do que Yeshua. Não! Eu tô trazendo uma mensagem para que você volte para a origem. Você está muito arraigado, muito conectado aos padrões de Roma, aos pais da igreja, que trouxeram todas essas doutrinas e que não reflete o pensamento e a interpretação teológica do século II para trás, principalmente o século I. Isso é documentado. Tudo que se sabe do Novo Testamento em relação a doutrinário, questões doutrinárias, foi a partir do século II. Não mais dentro dos círculos judaicos, e sim dos círculos já que se aproximam de Roma. Mas e que não falar dos pais da igreja, a patrística, ali sobre Policarpo, sobre os que são considerados ali os primórdios ali dos pais da igreja, do século II. Ora, já estamos falando do século II, eles já estão trazendo com eles conceitos que, lamentavelmente, eles aceitaram como verdadeiro, porque, como eu falei aqui, Orígenes, ele está em 185 a 254, final do século I para o século II, e Tertuliano, de 160 a 220. A minha pergunta para você vou fazer uma pergunta simples. Não é por ser judeu que eu estou querendo buscar trazer, juntar brasa para minha sardinha, não. Mas preste atenção. Perguntinha. Por que tudo começou com 12 discípulos judeus e mais outros judeus que foram alcançados na terra de Israel, que foram enviados à Ásia e Europa, mas século II, século III só tinha gentios estabelecendo as doutrinas do ensinamento do Messias? Você não acha estranho isso? Por que você não tem nenhum outro judeu ali? Por que você não tem judeus participando de tudo isso? Ah, porque não é interessante. Porque havia uma necessidade de romper com toda a teologia judaica. E isso não vai ser escondido, não. Isso vai ser revelado mesmo, esclarecido, assim, bem às claras para todo mundo saber que não tem mais conexão com o judaísmo, agora é cristianismo. Então, queridos, literalmente outra religião, outra religião. Mas vamos voltar aqui ao tema histórico aqui do concílio ou concílio de Nicéia. Bom, vamos aos tópicos, né, que eu falei para vocês aqui, tópicos que foram estabelecidos ali naquele conselho e só para você ver, alguns a gente vai enfatizar aqui, outros vocês vão escutar, mas é só para você saber o que foi decidido naquele dia, tá? Bom, se existe ali a conta que foi como foram convocados dos bispos, ou seja, dos líderes que existiam, das comunidades, como testemunho de Yeshua, né? Ou seja, aqueles que mantinham ali a fé no Messias de Israel, 1.800 foram os convocados, mas não foram os 1.800 que participaram do concílio, tá? Mas a gente vai entrar nesse tema aí mais especificamente. Mas vamos aos tópicos, né, do que foi dito. Como eu falei, o tema principal foi a discussão de Ario e Atanásio em relação à questão teológica. Depois foi a questão da mudança da data da Páscoa do calendário hebraico, judaico, para o calendário gregoriano. Veja isso. Qual a necessidade de estabelecer uma nova data para o calendário em relação à Páscoa, né? Por que agora estabelecer uma nova data? Se a data que tinha sido estabelecida era no calendário judaico, como Deus ordenou lá atrás, e como o Messias fez na mesma data que Deus ordenou, cumprindo ali, né, todo o cenário profético, o Cordeiro de Deus morrendo, né, e efetuando a Brit Hadashah, a nova aliança, por que agora tem que mudar a data do calendário hebraico? Ah, porque, novamente, eu estou dizendo para vocês, eles tinham a necessidade de desconectar o novo cristianismo, né, que eles vão estabelecer como religião, de toda a raiz judaica. Logo, então, não precisa tirar fermento, não precisa comer pão sem fermento, tudo agora é novo, tudo agora é uma fé diferente. E esse foi o segundo ponto mais importante desse debate, nesse concílio. E foi determinado o quê? Que a data teria que ser mudada, e foi mudada para o calendário gregoriano, inclusive o espaçamento entre Páscoa
e Pentecostes também foi determinado por eles um outro momento, uma outra conta. Vamos ao terceiro, foi sobre a questão da ordenação de eunucos, né? Se eles aceitariam ou não eunucos como líderes. Depois a proibição de ajoelhar nos domingos, como as orações de pé eram tradicionais, porém eles entendiam que ajoelhar era uma espécie de penitência e isso não seria para dias festivos. Período, como eu falei aqui, de Páscoa para Pentecostes, vem depois disso, né? Depois foi sobre os batismos dos hereges, o que se faria com aqueles que se convertiam, se eles podiam ser batizados ou não. Estatuto dos prisioneiros na perseguição de Licínio, que está falando aqui daqueles que foram perseguidos naquele contexto. O cisma meleciano, a construção do primeiro credo niceno, e isso aqui é uma das coisas muito importantes, porque o credo niceno ele é muito semelhante aos 13 princípios da fé de Rambam, que Maimônides escreveu, claro, com pontos diferenciados. Nós vamos falar depois sobre esse tema, mas tudo isso foram coisas estabelecidas no Concílio de Nicéia. E como eu falei do primeiro ponto mais importante, que foi a questão de Atanásio e Ário, é claro que foi votado que Atanásio tinha razão. Então, o que Atanásio trouxe sobre a questão de não, Yeshua, Jesus, ele é filho de Deus, ele tem a essência de Deus, é consubstancial de Deus, ele é Deus de Deus, luz da luz, então logo ele não tem princípio, ele é Deus de Deus, então ele é o próprio Deus. E foi estabelecido aí, nesse concílio, a base principal para o Deus Pai e o Deus Filho, sendo ele a mesma pessoa. Somente em outro concílio é que foi determinado que o Espírito Santo também seria Deus, e logo então se estabeleceu a doutrina do Trias, em grego, que é a doutrina da Santíssima Trindade, né? Que tem todo um conceito pagão em torno disso. Mas, como nós mencionamos aqui, você percebeu aí os pontos que foram debatidos no conselho? Você vê que, inclusive, a história vai dizer que somente dois, no final da reunião, no final do concílio, dois não concordaram com essa ideia de Yeshua ser o próprio Deus e foram excluídos. E não foram só excluídos, eles foram exilados. Eles foram mandados para outro lugar, para outro país, para uma ilha, para você ter uma ideia. Então, esse é o cristianismo que foi estabelecido por Roma. Então, nós estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, que surge com Constantino. E como mencionamos aqui, dos que foram convidados foram 1.800 bispos da Igreja, dentro ali de todo o Império Romano. Se conta que 1.000 desses bispos eles eram do Oriente e 800 do Ocidente. Embora, na realidade, não se documentou todos esses lá no Conselho. Eusébio de Cesareia, ele vai trazer uma conta de 250 que participou do conselho. Já Atanásio de Alexandria, que é o que participou do debate, né? Ele contou 318 e Eustáquio de Antioquia contou 270. A conta que fica majoritária é de Atanásio de Alexandria, que foi de 318. Então, assim, representantes vieram de todas as partes do Império Romano, de todas as regiões do Império Romano. E isso tudo para poder estabelecer as bases doutrinárias dessa nova fé no Messias, né? Dessa nova fé da chamada Igreja Católica, que quer dizer universal, apostólica e romana. Então, queridos, veja que nós estamos falando aqui do Concílio de Nicéia, onde tudo mudou. Aonde tudo ali vai seguir um outro caminho. Muda a característica. Sempre no pretexto, sempre nesse pretexto de desconectar a igreja do judaísmo, de desconectar o lugar da fé em Jerusalém para Roma. É sempre os pais da igreja que são os grandes teólogos que estabeleceram as grandes bases do cristianismo. Ou seja, tudo é baseado na interpretação desses homens que viveram no século II e século III, depois de Yeshua. Volta lá, Yeshua está no século I, no ano 30 do século I, seus discípulos a partir do ano 30 em diante, todo o período do século I.
Nós vamos lembrar aqui que João, de Apocalipse, Yohanan, está lá já no ano de 90 a 110, por aí. Mas o ano 200 e 300 é que tudo isso se estabelece como doutrinas, como bases fundamentais da fé cristã. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a importância, mais uma vez, de salientar que nós devemos, não é precisamos somente, não devemos voltar às raízes da fé, é voltar à palavra de Deus, voltar a Jerusalém, voltar ao povo de Israel, porque dali saiu tudo, como o nosso Mashiach Yeshua disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Por que isso? Porque o Messias é judeu. Porque o Messias é o Messias do povo judeu. Logo, a palavra, as bases proféticas para a vinda do Messias estão contidas aonde? Na Torá, 5 livros de Moisés, o Pentateuco, nos profetas, como você gostaria de chamar, não tem problema, maiores e menores, nos livros, nos escritos sagrados, Ketuvim, que são os livros poéticos. Ali está a base profética para a vinda do Messias. E ele veio, e ele chegou, e ele cumpriu a Torá, e ele trouxe a redenção. E agora, depois disso, vamos viver o que? Nada? Não! Ele continua ensinando a Torá, os seus discípulos continuaram ensinando a palavra viva de Deus, só que agora com o Messias. Tudo é mais elevado porque agora é com o Messias. Tudo agora é mais especial porque agora é tudo isso com o Messias. Então, é como a gente pensar assim, veja, o povo judeu que não crê, eu digo o povo judeu no aspecto de nação e principalmente os religiosos que não creem em Yeshua como Messias, né, como o que deve vir, que deveria vir o rei de Israel, eles têm a Torá, mas eles perdem também no mundo espiritual por não reconhecer o Yeshua. Claro que existem várias razões históricas para isso, e quando a gente olha para a questão dos crentes de igreja, eles acabam perdendo porque rejeitam a Torá. Eles sabem quem é o Messias, mas eles rejeitam a Torá. Rejeitam a lei de Deus, os profetas, e é claro que eu estou falando rejeitam no aspecto totalitário, que alguém aqui já vai dizer que está sendo leviano, ninguém rejeita nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Ninguém quer viver mandamento, essa é a realidade. Ninguém quer guardar Shabat, ninguém quer guardar festa, porque não está escrito lá, Paulo disse que quem guarda a festa, né? Outra interpretação errada, nem se preocupa em conhecer realmente o que Paulo estava dizendo. Né? Então, assim, aqueles que acham que eu estou sendo leviano, por isso que eu estou dizendo assim. Né? Então, assim, voltar para as Escrituras, voltar para Jerusalém, viver as festas, guardar o Shabat, comer kasher, ou seja, tudo que o Messias ensinou, tudo que os seus discípulos ensinaram, tudo que está na lei de Deus, viver intensamente os mandamentos de Deus. Estamos sempre repetindo a mesma, e vamos repetir sempre, conforme está escrito em Apocalipse, a geração dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, ou seja, uma harmonia perfeita. Né? A lei de Deus, os profetas escritos com a mensagem do Messias. Bom, queridos, nós vamos terminando aqui. Você percebeu os nossos slides, alguns versos que são registros históricos aqui dos concílios, para vocês verem a mensagem do que está nesses versos. Né? Tudo isso foi para trazer para você um conhecimento um pouco mais detalhado sobre o concílio de Nicéia, onde tudo mudou. Nós vamos estar falando sobre os outros concílios também. É muito importante que você esteja conectado conosco aqui. Então, mais uma vez eu peço a você, deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, tá? Acione o sininho para que você receba as notificações. E aqui estamos para que você possa ter mais conhecimento das Escrituras. Compartilhe o vídeo, isso é muito importante. Faça com que chegue a mais pessoas para que elas entendam o que foi o Concílio de Nicéia, aonde literalmente ali surge o cristianismo, tá? Então, o sistema religioso cristão. Então, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, porque vai ser muito relevante para o trabalho que nós estamos fazendo aqui, certo? E sempre nós estamos enfatizando com vocês aqui sobre a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, que é a nossa Yeshiva, o nosso curso teológico,
onde você tem a oportunidade de estudar, de ingressar na nossa escola. Ela é totalmente online, onde você pode fazer do conforto da sua casa. Nossa Zeit Yosef Yeshiva University, nossa yeshiva, ela está registrada aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e agora também no Brasil, onde você tem a oportunidade de estar estudando no conforto da sua casa, podendo fazer online, e no nosso sistema rotativo, aonde você pode entrar a qualquer momento, não importa as turmas que já estejam em andamento, você pode entrar a qualquer momento. Agora, é claro que se você quer entrar, se você quer iniciar com um grupo de pessoas, todos ali no mesmo momento, nós vamos iniciar as novas turmas agora esse ano que vem, em 2025. Mas nós temos aqui, olha, já estamos na última semana da Black Friday, a última semana praticamente de novembro, onde você ainda tem a oportunidade de aproveitar a nossa promoção, que é, se você se inscrever agora, você não perder tempo, você ainda recebe o desconto da matrícula, você não paga a matrícula, né? Então, aproveita esse tempo, né? Tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. O campo de informação que nós abordamos aqui, desde Bereshit, Gênesis, até o Sefer Hitgalut, Apocalipse, é um campo vasto de informação, com informações dentro dos comentários judaicos, dos comentários dos rabinos de todos os tempos, e coisas muito importantes, coisas que talvez você não tenha visto ainda no caminhar teológico da sua vida, você vai encontrar aqui na nossa ZIL, na nossa Zeit Yosef Yeshiva University. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter as informações. Entre em contato com a nossa secretaria e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado na nossa escola, na nossa ZIL, na nossa Zeit Yosef Yeshiva University. Aguardamos vocês. Bruhim Abaim, vocês já são muito bem-vindos à nossa escola. Bom, também queremos aproveitar e dizer para vocês, nós temos aqui o nosso curso também na descrição, curso sobre judaísmo, da fé aos costumes. Você que tem desejo de conhecer mais detalhes sobre o povo judeu, sobre a sua fé, sobre os seus costumes, sobre a influência do povo judeu na política, na música, na arte, né, na culinária, o que o povo judeu celebra, o que o povo judeu crê, como são as vestes do povo judeu, costumes e tradições. Você tem a oportunidade do nosso curso ter todas essas informações que vão trazer muito conhecimento para vocês. Então, também aqui na descrição do nosso vídeo, você vai ter acesso a todas as informações e detalhes para adquirir o nosso curso. Entre em contato com a nossa secretaria, nosso curso de judaísmo da fé aos costumes, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Bom, queridos, vamos terminando, que o Eterno vos abençoe, Shalom Uvrahá, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.